Olá, bom dia. Para mim é um prazer enorme estar aqui, seja aqui onde for. É, da minha visão é um rooftop. Bacana poder ter essa oportunidade de falar de real digital e o futuro dos sistemas financeiros com todos vocês. Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Rodrigo Henriques, eu sou diretor de inovação da Federação Nacional das Associações dos Servidores do Banco Central. Eu também lidero os laboratórios de inovação financeira e tecnológica junto com o Banco Central, Lift Lab, Lift Challenge, Lift Learning. Ano passado a gente teve essa oportunidade de poder ajudar a criar o Real Digital brasileiro. Acho que minha tela mudou um pouquinho, mas a ideia é ter agora poder dar uma geral de algumas CBDCs criadas no mundo, algumas questões de real digital criadas no mundo, e a gente tentar poder ter uma noção do porquê o Brasil é tão diferente e para onde está indo o real digital. Eu ainda estou sem a minha tela, mas deixa eu ver se ela vem. Ok. A primeira ideia é a gente poder falar do que é uma CBDC. Parece engraçado você precisar redefinir CBDC o tempo todo, mas acho importante a gente ter uma noção clara. Quando a gente fala que o real digital é uma moeda digital emitida pelo Banco Central, a coisa pode se confundir e normalmente com PIX. Acho que a melhor metáfora é você tentar pedir a explicação de alguém qual a diferença de um carro elétrico e de um carro a gasolina. Quer dizer, é carro. Parece que funciona igual, te leva para um lugar para o outro de forma muito parecida. Quer dizer, um carro é um meio de transporte individual, mas o motor importa muito. Então, aí, quando a gente fala que a gente tem, né, um motor que possa trazer a gente para onde a gente quer, faz muita diferença. Você tem na CBDC a expressão da moeda brasileira, da moeda do país, de forma digital. É isso que você tem. Ao invés de você ter, né, um papel moeda, ao invés de você ter uma moeda no bolso, literalmente, de liga, o que você tem é uma informação digitalizada. E por que PIX não é uma CBDC e por que PIX não é uma moeda digital? Porque a gente adotou uma nomenclatura um pouco diferente. A ideia do PIX é que a gente chama PIX de moeda eletrônica. A gente fala que o PIX, a sensação é que ele tem uma moeda digital, mas a gente chama ele de moeda eletrônica. O digital aí, então, está mais direcionado para... Isso é uma moeda criptográfica, tokenizada, numa blockchain. Então, de forma geral, quando a gente está falando de moedas digitais de Banco Central, a gente está falando disso. Então, existem alguns casos específicos, a China é uma delas. A China está fazendo uma CBDC, a princípio, bem importante. Das primeiros países a fazer uma CBDC, todo mundo fala muito do modelo chinês, mas o meu resumo é, o CBDC chinês é PIX. A moeda chinesa digital está tentando resolver uma coisa que a gente resolveu há bastante tempo, 2 anos, né, já. Pagamentos instantâneos. No caso da China, ela tem um problema específico. A China, iniciativas privadas como o Alipay, Tenpay, dominaram o pagamento instantâneo chinês. E isso gera para o regulador uma dificuldade, primeiro um risco sistêmico, se alguma delas sai do ar, se alguma delas tem problema, você fica com boa parte da população chinesa sem poder fazer pagamento. O outro é a própria visão do Estado do que está acontecendo com a economia. Então, essa é a tentativa da China, não é uma CBDC parecida com a nossa. A outro país que agora começou e atrasou bastante para buscar uma solução de CBDC, de uma moeda de Banco Central, é os Estados Unidos. Para quem não teve a experiência financeira ou bancária nos Estados Unidos, os Estados Unidos é praticamente andando de carroça financeira. A economia americana é extremamente avançada, o sistema financeiro americano não é. Quer dizer, os Estados Unidos está discutindo agora o FedNow, que é uma tentativa ainda longínqua de PIX, mas eles também começaram a discutir a CBDC. Os Estados Unidos vai alegar, acho que se você olhar a CBDC americana, o motivo pelo qual
Estados Unidos quer uma moeda digital, ele está falando de cross-border. Ele está falando de pagamentos internacionais. Ele está falando na capacidade de qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, comprar e vender em dólar. Também conhecido como os Estados Unidos quer manter o padrão de moeda internacional dólar. E se o padrão de moeda sai de moeda fiduciária impressa, se o padrão de moeda sai para moeda eletrônica, e neste momento, se ela está migrando para uma moeda digital, a sensação dos Estados Unidos é que se ele perder esse ponto do tempo, outros países podem adotar moedas digitais muito eficientes, muito rápidas e com facilidade de transacional, e ele pode perder parte de comércio internacional, porque você passa a adotar uma outra moeda como a russa, a chinesa e mesmo a brasileira. Mas esse é o caminho dos Estados Unidos e é um caminho ainda longo. Mas essa é a ideia central que os Estados Unidos está fazendo. E aí eu trouxe um dos países que é pouco discutido, mas vale a pena para a nossa referência, é que a Tunísia está tentando fazer uma moeda digital. O que é interessante você ver e reforça a ideia de como o nosso sistema é avançado, é que você tem um país no mundo que pode até não ser um país, né, de grande expressão econômica, mas ele está tentando resolver uma coisa que a gente resolveu há 21 anos atrás. Ele está tentando resolver um sistema de transferência de reserva entre bancos. Ele está tentando resolver o SPB. No nosso caso chama SPB, Sistema de Pagamento Brasileiro, e lá, né, é um sistema de pagamento tunisiano. Ele está tentando criar uma estrutura que bancos possam trocar dinheiro entre eles e fazer acertos entre eles com rapidez e integridade e eventualmente ter ferramentas de pagamento que aqui no Brasil viraram DOC e TED. Então é reforçar, para toda hora que alguém diz esse país está criando uma CBDC, a gente tem que perguntar do zero, que tipo de CBDC? Quando alguém diz, eu estava nessa conversa outro dia, quando alguém fala assim, é um mamífero, você tem que perguntar que tipo de mamífero, porque tem mamífero que voa, tem mamífero que nada e tem mamífero que bota ovo. Eles podem nem ser comuns, mas eles existem. Então a Tunísia está tentando resolver uma coisa já bem antiga que a gente já resolveu, e aí você começa a ter algumas opções um pouco mais interessantes, né, de países. Você tem o Canadá, que está propondo uma ideia de sociedade cashless. Deixa eu ver se está conectando aqui de novo. Ele está propondo uma sociedade... Foi muito. Está propondo uma sociedade sem dinheiro. E isso é uma coisa que a gente, no Brasil, não está olhando. Está para deixar muito claro. A ideia de que você vai eliminar dinheiro físico não é uma ideia brasileira. O Banco Central brasileiro não acha que precise e não acha que essa sociedade sem dinheiro ela vai chegar nas próximas décadas. A gente adora falar que cheque não existe, até você, né, o cheque acabou depois de pagamentos eletrônicos, depois de boleto, TED, DOC e PIX, até você ir para o interior do Brasil, até você ir negociar no agro brasileiro e você descobrir que esta forma de pagamento, de transferência de dinheiro, né, de movimentação de valores, ela ainda existe. Então, a visão do Canadá, mas é uma visão super importante, talvez de alguma forma ainda mais futurista do que a brasileira, é imaginar como é que você cria uma moeda digital, de Banco Central, para um momento da sociedade que todos nós, toda e qualquer transação vai ser de forma digital. E essa é uma quebra de paradigma muito grande. E agora, talvez o que interesse mais, e a gente tentar aprofundar um pouco, é o Brasil. O que o Brasil está fazendo com essa moeda digital? O Brasil e o Banco Central eles estão lançando um desafio para toda a sociedade de buscar novos modelos de negócios que passam a ser permitidos, passam a poder existir com uma ideia de moeda digital. E aí eu vou dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. A gente está passando no momento da sociedade, da economia, do sistema financeiro, de tentar, primeiro, tudo que tem valor no mundo, tudo que é um ativo financeiro, tudo que a gente consegue atribuir valor, casa, apartamento, boi, carro, ações, se eles não nasceram ainda nesse mundo tokenizado e digitalizado, que eles tenham um gêmeo digitalizado.
um gêmeo tokenizado, um digital twin. O primeiro movimento, na verdade, é você garantir que todo e qualquer ativo financeiro, tudo que a gente possa ter, eu posso contabilizar valor, que exista um registro digital desse ativo. E aí já entende que isso já começa a expandir muito a possibilidade. Eu posso dizer que o tênis da Nike de edição limitada que eu uso, eu posso criar uma representação digital tokenizada dele para poder negociar a posse desse tênis daquela forma, a posse do tênis físico dessa forma. E eu digo, quem é dono desse token, desse ativo, de forma digital, também é dono do tênis e do direito do tênis. A outra grande revolução é você criar ativos nativos digitais. No metaverso que a gente está agora, cada um de vocês pegar o seu próprio avatar, nativo digital, transformar num ativo financeiro de valor único e dizer, eu vou colocar isso em negociação. Então, essas duas coisas precisam acontecer. Então, eu posso ter a emissão do DUT do carro em papel e um gêmeo digital desse DUT, que vale como título do carro, ou eu posso emitir um DUT direto numa blockchain e num token. Isso destrava um pedaço do que o Brasil quer fazer. O outro pedaço eu preciso ter uma moeda digital na mesma rede para que eu transacione de forma eficiente, segura, barata, imediata e extremamente programável. E por extremamente programável, essa é a chave dos novos modelos de negócio. Eu posso passar a ter um carro, uma propriedade de um carro compartilhado, digitalmente, entre 30 pessoas ou 300 pessoas, colocar esse carro disponível para motoristas de Uber e todo santo dia ganhar um pedaço pequeno, né, do lucro desse motorista. Isto é um modelo de negócio que não existe hoje. Eu posso ter um hotel que oferece reservas com pelo menos 100 dias de antecedência, com seguro de chuva, num contrato inteligente usando um real digital, aonde se chover, eu devolvo 60% a 70% da reserva. Essas ideias que são chamados novos modelos de negócio. Eu posso ter um produto financeiro que esteja vinculado dele a uma premiação, uma distribuição de prêmio, mas que você nunca perca nada. Então você pode investir R$10 por mês, R$20 por mês ou R$100 por mês, e no final de 2 anos, por exemplo, o que eu ganhei de juros nesse investimento coletivo, metade dos juros alguém ganha e todo mundo recebe o resto do dinheiro corrigido. Esses produtos são inspirados em DeFi, em finanças descentralizadas, que nasceu, né, que cresceu junto com a ideia de moedas criptográficas privadas como o Bitcoin, como a rede Ethereum. São esses novos modelos de negócio que interessam para o Brasil, porque a gente resolveu o pagamento instantâneo de pequeno valor, em alta escala, de graça para as pessoas físicas. Ele chama Pix. E a gente sabe que esses pagamentos têm muita dificuldade de escalar numa blockchain. Eles ficam caros para você fazer hoje, com a tecnologia que a gente tem de blockchain. A gente resolveu uma ideia de desmembramento, ou está resolvendo, para ser mais preciso, uma ideia de desmembramento de serviços financeiros com o Open Banking, Open Finance. Então, eu vou conseguir captar crédito em 700, 1.000, 300 instituições financeiras, ou pelo menos eu vou poder encaminhar uma oferta de crédito para uma quantidade absurda de instituições financeiras no Brasil, de uma pessoa que obviamente não tem conta em todas essas instituições financeiras. Repara, eu estou desmembrando o crédito da instituição, eu estou literalmente descentralizando a ideia de crédito e uma instituição financeira vinculada. Com o encaminhador de proposta de crédito, eu vou conseguir receber essas 300 propostas, entender qual é a melhor para mim e contratar aquele crédito, claro, compartilhando meus dados, fazendo uma abertura de conta instantânea. Como a gente resolver essas duas grandes questões de desagregação de serviços financeiros e você conseguir reorganizá-los de uma melhor forma possível,
e resolver o pagamento instantâneo. O que o Brasil procura é, com programabilidade, quais são os novos modelos de negócio que o brasileiro pode criar. Eu acho que essa é o grande futuro do sistema financeiro. Eu acho que isso que o Real Digital vai fazer para o sistema financeiro brasileiro. Ele vai aumentar um pouco a inclusão causada por Pix e Open Banking, isso está no cerne, mas ele vai gerar capacidade de inclusão e negócios novos ao mesmo tempo. Obrigado para vocês que ficaram aqui nesse mundo virtual comigo e quem está nos assistindo pela tela. É isso, gente. Obrigadão.